Por que as torres gêmeas caíram assim, mas não assim? Eu não vou ser muito técnico porque eu não sou engenheiro nem físico, mas vou passar uma ideia assim, resumida pra gente entender. Imagina que essas duas latinhas são os prédios das torres gêmeas, são idênticos. Quando os aviões bateram em cada uma das torres, eles bateram em alturas diferentes. Num prédio foi mais alto e no outro mais baixo. A estrutura era feita majoritariamente de ferro e concreto. E o que aconteceu com aquele ferro? Ele foi aquecendo muito porque o combustível estava queimando. Então o que aconteceu com as torres? Elas começaram a fazer isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Nas duas. Só que em uma foi um ponto mais alto e a outra num ponto mais baixo. Aconteceu um efeito que na engenharia a gente chama de... gente, ó, como se eu fosse engenheiro. Então, aconteceu um efeito que na engenharia é chamado de flambagem, que é a pressão axial da estrutura. Então, no caso, ela foi deslocando, fazendo com que essa parte central, que estava onde estava derretendo o ferro, fosse tendo essa distorção. E onde é que a flambagem realmente começa a fazer efeito? É justamente agora. Lembra que eu falei que os aviões atingiram as torres em diferentes alturas? Então, imagina que nessa o avião atingiu a torre no lugar mais baixo. Logo, tem muito mais andares acima daquele, ou seja, muito mais peso. Então aquele prédio vai cair primeiro que o outro. Num sentido vertical, como se fosse uma torre de cartas desabando para baixo. E outro vai demorar porque o avião atingiu um andar mais alto, onde tem menos peso acima do que foi o acidente. Nessas circunstâncias, o que aconteceu com os dois prédios? Onde o avião atingiu a torre num andar mais baixo tinha mais peso, então ele foi de ralo. E depois de alguns minutos, o segundo foi também porque tinha menos peso acima dele para a flambagem fazer efeito. E ainda bem que não caiu para os lados para não ter mais efeitos para a cidade. Lembrando que eu não sou físico, muito menos engenheiro, então se você quiser aprender termos mais profundos e técnicos, não é aqui que você vai achar, você vai ter que se aprofundar em outros lugares. Não sei se pode ensinar na minha quebrada.